Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Johnny, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Brasão Temer TCG. Curta, compartilha, se inscreva no canal, ajuda a atingir a primeira meta de 100 inscritos, tá? Conto com vocês aí pra gente tá batendo essas metas, tá? E tá trazendo mais conteúdo de Digimon Card Game pra vocês, tá bom? Hoje eu vou começar com uma sessão de vídeos, né? Onde eu vou falar um pouco sobre as box, né? As coleções do jogo. E a gente vai iniciar pela BT1, tá? Que seria a New Evolution, tá? Então vamos começar aqui em ordem de cores, tá bom? Vamos começar pela cor vermelha, tá? Eu não vou falar de todas as cartas da coleção, porém eu vou falar sobre as melhores cartas, tá? Então vamos começar em ordem crescente, tá? Iniciando aí com o nosso level 2 da coleção, que seriam os Digimons em treinamento, tá? Vamos começar com o Babidimon, tá? Ele não tem efeito principal, mas ele tem um efeito que ele herda, tá? No seu turno, se o Digimon tem Piercing, ele ganha mais 2000 de DP, tá? Na primeira leva foi uma carta muito interessante, tá? Que proporcionou aí muitos combos com Digimon com Piercing, tá? Então ele foi uma carta aí que inicialmente deu um bom up aí nos decks da primeira coleção, tá? Agora vamos começar com um dos meus Digimons favoritos, que seria o Agumon, tá? Esse Agumon, ele tem um efeito muito interessante, inclusive é uma carta que joga muito até hoje, tá? E quando ele é colocado, você revela 5 cartas do topo do seu deck, adiciona por um Tamer, né? Dessas 5 cartas adiciona a sua mão, e o restante vai para o fundo do deck em qualquer ordem, tá? Lembrando que dificilmente você vai embaralhar o seu deck, tá? Muitos dos efeitos, eles são efeitos que você coloca as cartas no fundo, principalmente os efeitos de busca, mas esse Agumon ele é muito bom porque você pode buscar qualquer Tamer, então ele não especifica. Então até na questão de mesclagem de cores, você pode buscar um Tamer de outra cor, tá? O Agumon ele é level 3 e ele é um Roki, tá? Vacina tipo réptil. Teve outro Agumon também, que foi o Professor Agumon. Foi uma carta que jogou durante muito tempo aí no meta, principalmente no meta japonês, tá? Quando ele é colocado, você retorna um Digimon, tá? Que tem o nome Agumon da sua trash, né? Que seria a pilha de descarte, para sua mão. Então, referente a combos, você pode buscar um Agumon de qualquer cor. Então isso é muito interessante também, tá? Ele é um Roki também, tá? Tem 1000 de DP, mas dependendo do combo, ele é muito útil, tá? Agora vamos para a nossa linha de Champion, tá? Vou passar aí para vocês duas cartas da coleção que, na minha opinião, ficaram muito interessantes, tá? Muito interessantes mesmo, tá? Nessa leva, tá bom? Que foi o Tyrannomon, tá? O Tyrannomon ele já veio na primeira leva com Jamming, tá? Jamming é um efeito que quando ele ataca a security do adversário, ele não é destruído pelos Digimons que são revelados na security pela batalha, tá? Então, por exemplo, se você ataca o Tyrannomon e na security do oponente tem o Wargreymon, o Tyrannomon não morre, tá? Então, para um Champion, tá? Na primeira box, isso foi muito interessante, tá? Outra carta também que eu achei muito interessante também foi a Beardramon, tá? Quando ela é colocada, um dos seus Digimons ganha Security ataque mais 1 até o final do turno, tá? Então foi uma carta muito interessante também, que se duvidar até hoje consegue jogar muito bem no meta por dar Security ataque mais 1, tá? Uma carta muito interessante aí também, que veio nessa leva, tá? Também veio o Florelizardmon, para basicamente com o mesmo efeito, tá? No seu turno, se você tem 3 ou mais de memória, você ganha Security ataque mais 1, tá? No caso ele mesmo, mas ainda assim a Beardramon, por dar esse efeito para outro Digimon, ela é uma carta muito interessante, tá? No de vermelho, agora vamos falar um pouco sobre os level 5, tá? Que seriam os Digimon de Ultimate. Começar aqui pelo Skull Greymon, tá? Quando ele é colocado, você destrói um Digimon que tem a Blocker. Uma carta muito interessante aí também, porque ele entra e você já tira um Blocker do adversário, tá? Skull Greymon é uma carta aí clássica, que foi a primeira evolução de Ultimate do Agumon, tá? O Digimon clássico, muito interessante. Garudamon também é uma carta muito interessante, que ela dá Piercing, tá? Que você pode atacar um Digimon do adversário que esteja deitado, né? E você faz um dano sniper no oponente, tá? Muito interessante também essa Garudamon, uma carta aí que com certeza consegue jogar legal, se duvidar até hoje, se você for montar um deck focado em Piercing, tá? E ela tem um efeito herdado no seu turno, se esse Digimon é um blocker, você compra uma carta, tá? Então muito interessante também esse efeito, tá bom?
Para finalizar aí, na lista de Mega da cor vermelha, nós temos o Wargreymon, tá? Meu Digimon favorito aí da franquia, uma das cartas que eu mais gosto, tanto ele, toda a linha evolutiva dele, tá bom? Quando o Wargreymon digivolve, ele ganha Security Attack mais 1 até o final do turno, então ele já entra causando 2 de dano no adversário, né? E no seu turno, se na Security Check do oponente revelado uma Option Card, na Security o efeito não ativa. Então, se no ataque dele, por exemplo, é revelado uma Gaia Force, essa carta não ativa, tá bom? Muito interessante aí os efeitos, tá? Dessas cartas na linhagem vermelha, tá? Agora vamos falando um pouco sobre a linha azul, né? As cartas da cor azul, que é mais focado no controle, né? Vermelho seria mais agro. No azul vamos começar pelo level 2, né? Que seria o bebê em treinamento, que seria o Pamon. Ele não tem efeito, porém ele tem um efeito herdado, tá? Quando ele ataca uma vez por turno e o Digimon do oponente não tem cartas na linha evolutiva dele, você compra uma carta. Muito interessante aí, dependendo dos combos, por ser um deck de controle, tá? Vamos seguir aqui pro level 3, uma carta muito interessante que seria o Gabumon. Quando ele é colocado, você compra uma carta. Então, muito interessante aí, porque ele entra e você já compra uma carta, não pedindo custo de evolução, tá? E um dos primeiros level 3 Roki, né, da coleção e do jogo que veio com blocker foi o Mon, tá? É muito interessante esse efeito dele de blocker, porque os blockers, para quem não sabe, são as cartas que você pode se defender de ataques do oponente, e para uma carta inicial já vir com blocker, isso ajuda muito, tá? Então vamos seguir aqui, tá, para os Digimon de level 4, que seria os Digimon Champion, tá? Uma carta muito interessante também que veio foi o Garurumon, tá? Quando ele é colocado, você pode ativar um dos seus Digimons, né? Então isso é muito bom também, porque, por exemplo, se você ataca com um Digimon e o Digimon não é destruído, você pode evoluir ele, comprar uma carta e ele levanta, tá? Então muito interessante também. Esse efeito de ativar é como se fosse o stand do Vanguard, tá? Outra carta que veio muito interessante também para a linhagem azul foi o Leomon, tá? Quando ele é destruído, você ganha mais 2 de memória. Então isso é muito bom também, porque se você bate no adversário na security dele e o seu Leomon é destruído, você vai ganhar 2 de memória, tá? Então agora vamos para as cartas de level 5, né? Que seria os Ultimate, tá? Vamos começar pelo Cerberumon. Quando ele ataca 2 vezes por turno, você descarta 3 cartas da sua mão e esse Digimon fica ativo. Ou seja, você pode descartar 3 e ele levanta, e você pode fazer isso 2 vezes por turno. Dependendo do combo, isso é muito bom, tá? Zudomon também veio muito interessante, tá? Quando ele é colocado, você compra 2 cartas, tá? É um efeito muito bom também, né? Até pelo fato de você aumentar as cartas na sua mão, tá? Quando ele é colocado, ele tem um efeito herdado, tá? Quando ele ataca e o oponente tem um Digimon que não tem cartas na linha evolutiva dele, você ganha 1 de memória, tá bom? Agora vamos seguir aqui para os Digimons de nível Mega, tá? Temos o Cyberleomon, tá? Muito interessante também o efeito dele. Quando ele digivolve, ele descarta 4 Digivolution Sources de um Digimon do oponente. E isso é muito bom, até por conta que até em questão de combos mesmo, que você vai tirar os recursos da linhagem evolutiva do Digimon, tá? Atualmente seria uma carta muito interessante por você conseguir montar um deck onde você tem essa possibilidade maior de controle de jogo, tá? Finalizando as cartas da linhagem azul, Metal Garurumon, tá? Uma carta muito interessante também, tá bom? Quando ele ataca, você pode colocar no seu campo um Digimon de level 4 ou menor que esteja na linha evolutiva dele para o seu campo, né, sem pagar o seu custo de memória. Então é muito bom, porque se você colocou um blocker, né, na linha evolutiva do Metal Garurumon, assim que ele ataca, você pode colocar esse blocker em campo da linha evolutiva dele e com isso você consegue se proteger no próximo turno, tá? Agora vamos para as cartas amarelas. Nós temos aí o Cupimon, tá? Quando ele ataca, né, seria um efeito herdado. E você tem 5 ou mais cartas na Security, você compra uma carta. Muito interessante aí o efeito desse bebê aí da linhagem amarela, né? E vamos seguir aqui
para o Digimon de level 3, tá? Vieram duas cartas também muito interessantes nessa linhagem, tá? Que seria o Kodamon, tá? Quando ele ataca, você tem 4 ou menos cartas na sua mão, você compra uma carta, muito interessante porque você consegue recuperar recursos com ele. E o Patamon, tá? Quando ele é colocado, você revela 4 cartas do topo do seu deck, adiciona um Yellow Tamer para sua mão e o restante vai para o fundo. Basicamente o mesmo efeito do Agumon, só que aí ele pede já Yellow Tamer, tá? Então muito bom aí essas duas cartas, tá? Vamos seguir aqui para os Digimon de level 4, né, da box. Duas cartas também que vieram com efeitos muito interessantes. Foi o Seasarmon, tá? Que ele tem Jamming, né? Que seria aquele efeito que você pode atacar um Digimon do oponente e ele dá um dano Sniper na Security. A Darkmon, tá? A Darkmon ela tem um efeito muito interessante também. Provavelmente foi inspirada na Jeanne d'Arc, tá? No seu turno, quando você coloca um Digimon de level 3, você pode restar essa carta e dar um draw, tá? Muito interessante também o efeito desta carta, tá? E vamos para os Ultimate, que seria os level 5, tá? Eu tenho o Kirinmon, tá? Muito interessante o efeito dele. Quando ele ataca, você ganha mais 3 de memória. No final do turno, você perde 3 de memória. Então, muito bom também por conta dos seus combos, tá? Magna Angemon também veio com um efeito muito interessante. Quando ele é colocado, você faz Recovery 1, que você coloca a carta do topo do seu deck na sua Security. Isso é muito bom porque você aumenta, né, as cartas na sua Security Zone, dificultando ainda mais a chance do adversário ganhar o jogo, tá? Porque você acaba atrapalhando ele, fazendo um certo controle também, tá? O Magna Angemon tem um efeito herdado no seu turno. Se você tem 3 cartas na Security, a cada 3 cartas na Security, esse Digimon ganha mais 1000 de DP, tá? Muito interessante também o efeito dele, tá? Vamos aqui agora para os Mega, tá? Eu tenho o Slash Angemon, tá? Quando ele digivolve, você tira 8000 de DP de um Digimon do oponente até o final do turno. Isso é muito interessante porque você pode tirar o DP do oponente e facilita para você atacar e destruir os Digimons dele, tá? E eu tenho o Seraphimon, muito bonita aí a arte do Seraphimon. É muito interessante também o efeito que ele veio. E é uma carta que provavelmente está jogando até hoje aí, tá? Muito interessante por conta disso também, porque ele veio bem forte logo na primeira box, tá? O primeiro efeito dele, quando ele digivolve, você faz Recovery mais 1, né? Ou seja, você aumenta a sua vida, tá? E no seu turno, a cada 3 cartas na sua Security, né? Ou seja, se você tem 3 ou mais cartas na Security, ele ganha Security ataque mais 1. Muito interessante e muito forte aí o Seraphimon, tá? Agora vamos para as cartas da linhagem verde, tá bom? Vamos começar aí pelo nosso bebê, né? De level 2, né? Que seria a Tanemon, tá? Quando ela ataca e você digivolve um Digimon ou mais durante esse turno, o Digimon vai ganhar mais 1000 de DP até o final do turno, no caso. Então, muito interessante também esse efeito, tá? Vamos seguir aqui para a linhagem de level 3, né? Dos Digimons. Vieram cartas muito interessantes também, tá? Para essas cartas da linhagem verde, tá? Aqui pela Palmon da linhagem verde, tá? Ela tem um efeito. Quando ela é colocada, você revela 3 cartas do topo do seu deck, adiciona para o level 4 da sua mão e coloca o restante no fundo do deck em qualquer ordem, tá? Então muito interessante também o efeito dela, pelo fato de você poder buscar um blocker, tá? Outra carta muito interessante que veio na box foi o Kokuaumon, tá? E o efeito dele, no seu turno, se você tem um Digimon level 6 ou mais, esse Digimon ganha Security Attack mais 1. Muito interessante também, tá? Essas duas cartas que vieram com efeitos muito bons na box, tá? Vamos começar aqui agora pelas Digimons de level 4, tá? Eu tenho o Mudomon, que seria o famoso Blocker, né? Que ele pode bloquear ataques do adversário. E quando ele ataca, você perde 2 de memória, tá? Tenho aqui também o Ogremon, tá? O Digimon clássico aí do primeiro Digimon Adventure, né? Ele tem Gem, muito interessante também o efeito dele, tá bom? E temos aqui também uma carta que veio muito interessante também, que sinceramente para mim foi uma das cartas mais fortes assim, questão de Champion da box, que foi o Togemon, tá? Quando ele evolui, você revela 3 cartas do topo do seu deck, adiciona por um level 5 ou maior Digimon, tá? Adiciona sua mão e manda o resto pro fundo. Ter um buscador Champion é muito bom, inclusive nos dias de hoje, tá?
Agora vamos para os Digimon de level Ultimate, né? De Ultimate nós temos aí o Jagamon, tá? Que também tem esse efeito de busca, né? Quando ele ataca, você revela 3, adiciona o Digimon de level 6 verde, né? Green, ele já especifica Green. Na sua mão, coloca o restante no fundo, muito interessante também esse efeito dele, tá? Tem um Okuamon, tá? Quando esse Digimon destrói um Digimon do oponente, você ganha um de memória, carta muito boa também, tá? E temos o Mega Kabuterimon, tá? E o oponente tem 2 ou mais Digimons em rest, você ganha um de memória, muito interessante também. E vamos para os Mega, né, da coleção, tá bom? De Mega eu tenho 2 cartas aí muito fortes, tá? Que seria o Hercules Kabuterimon, ele tem Piercing, tá? Que é esse efeito que ele pode atacar um Digimon e automaticamente atacar a Security, tá? E ele tem um efeito, tá? Depois do ataque dele, 2 vezes por turno, você pode pagar 3 de memória e ele standa, ou seja, ele se torna um Digimon ativo. Muito interessante aí, muito forte esse Hercules Kabuterimon. Nós temos a Rosemon também, tá? No turno do oponente, quando o Digimon do oponente ataca a Security ou a Security e esse Digimon está em rest, você pode restar um Digimon do oponente. Muito interessante aí também, colocando um certo controle na mesa, tá? Esses foram os Digimons das cores, tá? E a carta principal da box, o Digimon favorito também, tá? Um Digimon que eu tenho muito apego aí, que seria o Omnimon ou Omegamon, tá? Que seria a evolução do Wargreymon, tá? Com o Metal Garurumon, tá bom? Esse foi o primeiro Omnimon do jogo, né? E é uma carta muito interessante e muito forte também, tá? Ele tem um efeito, tá? Quando ele digivolve, você pode destruir um Digimon do oponente e todos os Digimons que tenham o mesmo nome. Então, ele é muito forte, tá? Pelo fato de você conseguir fazer uma destruição em massa, né? E isso é muito bom, tá? Dependendo de qual deck você está enfrentando também, tá? Ele tem um segundo efeito, tá? Quando ele ataca, você pode retornar um Digimon de level 6, tá? Da linha evolutiva desse Digimon para sua mão. E ele se torna um Digimon ativo, ou seja, ele levanta, tá? Muito interessante também o efeito desse Omnimon e ele é muito bonito, tá? Agora vamos para os Tamers da coleção, tá? Vamos começar pelo Taikamiya, tá? Está muito interessante também. No início do seu turno, se você tem 2 ou menos de memória, você inicia com 3, né? Então isso é muito interessante porque se o oponente te passa com pouca memória, você vai iniciar com mais memória, então isso ajuda bastante, tá? No seu turno, todos os seus Digimons vermelhos que tem 4 ou mais cartas na linha evolutiva ganham Security Ataque mais 1, tá? Ou seja, todos que tiverem sua linha evolutiva completa vão ganhar Security Ataque mais 1, tá? Ele tem um efeito na Security Zone, tá? Quando ele é revelado na Security Zone, ele pode entrar sem pagar o custo de memória, tá? Para azul nós temos o Match Ishida, tá? No início do seu turno você também começa com 3 de memória, se a sua memória é 2 ou menos, tá? E ele tem um segundo efeito, tá? No seu turno, se você quando um Digimon azul entra, você pode restar essa carta e descartar um Digimon, uma carta na linha evolutiva de um Digimon do oponente, tá? Muito interessante aí também, até pela questão de controle de jogo, tá bom? E ele tem um efeito na Security, tá? Ele entra sem pagar o custo. Basicamente, tá? Boa parte dos Tamers tem este efeito, tá? Pro amarelo nós temos o TK, né? Takaishi, tá? Que seria o irmão do Match, tá bom? No início do seu turno, se você tem 2 ou menos de memória, você começa com 3, tá? Ele tem um segundo efeito, quando ele é colocado, você olha todas as cartas ao Security Zone. Se for revelado uma carta amarela, você pode adicionar essa carta para a sua mão, tá? E com isso você faz Recovery mais 1, ou seja, ele te permite você olhar sua Security e adicionar uma dessas cartas para sua mão. E se for uma carta amarela, você faz Recovery mais 1. Muito interessante aí também o efeito do TK, tá? Ele tem um efeito na Security, tá? Que você pode colocar ele sem pagar o custo de memória, tá? No caso das cartas em verde, né? Vieram 2 cartas, né? Que foi o Easy e a Mimi, tá? O efeito do Easy se você controla o level 5 ou maior Digimon verde, você pode restar essa carta, revelar a carta do topo do seu deck.
Se for um Digimon, você adiciona a sua mão. Se não for, ele vai para o fundo do deck. Também ele tem o efeito da Security de entrar sem pagar o custo. O efeito da Mimi no início do seu turno, se você tem 2 ou menos de memória, você começa com 3. Ela tem um efeito na mais, se você controlar um Digimon de level 5 maior, você pode restar essa carta. E você pode checar mais um Digi-Ovo adicional. E fazer que um Digimon de level 3 ou maior do seu berço entre na área de batalha, tá? Então, como por regra você pode basicamente fazer uma Digitama uma vez a cada 2 turnos, ela acelera essa condição, tá? Muito boa aí. Agora eu vou falar um resumo de algumas Option Cards, tá? Dessa box aí que vieram muito interessantes também, tá? Começar pelo Great Tornado, tá? O Great Tornado que seria um dos ataques do Wargreymon, tá bom? Ele dá mais 2000 de DP para um Digimon. Esse Digimon ganha mais Security, ataque mais 1 até o final do turno, tá? Se ela é revelada na Security, você pode adicionar esta carta à sua mão, tá bom? Temos a Oblivion Beard, tá? A Oblivion Beard você pode destruir um Digimon Blocker do adversário. Brave Shield, tá? Você escolhe um Digimon seu que esteja ativo, tá bom? E esse Digimon ganha Blocker até o final do próximo turno, tá? Muito interessante aí também o efeito do Brave Shield, tá bom? Para azul, nós tivemos a Venova Blast, né? Essa carta um Digimon ganha Jamming até o final do turno, tá? Muito interessante também. Efeito da Security, você adiciona essa carta para sua mão. Temos a Emerald Blazer, tá? Efeito de mais um Digimon ganha mais 3.000 até o final do turno. Efeito da Security, você pode comprar uma carta e adicionar essa carta à sua mão. Muito interessante aí também esse efeito. Nós temos o Giga Cross frisado, tá? Um dos ataques do Metal Garurumon. Muito interessante também. Ele tem um efeito que todos os Digimons do oponente que não tem cartas na linha evolutiva não podem atacar até o final do próximo turno. Muito interessante também o efeito desta carta, tá? Para amarelo nós temos a Testament, tá? Um dos ataques do Seraphimon, tá? Ele tem um efeito mais. Muitos Digimons ganham blocker até o final do turno. Efeito de Security, quando é revelado você compra uma carta, tá? Interessante também este efeito, tá? Temos o Golden Reaper, tá? Esse efeito de Mai. Todos os Digimons que tem quando ataca, eles um oponente do Digimon perde 2000 de DP até o final do turno, tá? Muito interessante aí também esse efeito, tá bom? Temos a Holy Wave, onde você pode fazer recovery mais 1, né? Então muito interessante também essas cartas, tá bom? Agora para as cartas em verde, tá? Vamos falar sobre algumas cartas aqui também muito interessante. Temos a Potato Smasher, tá? O efeito dessa carta tem um efeito de Mai. Você reduz o custo de memória de um Digimon level 5 ou menor de um Digimon level 6, tá? Então, ambos tem que ser verde. Vocês podem diminuir o custo deles para 4 até o final do turno. Muito interessante aí também, porque ajuda na questão de recursos, tá? Temos a Mega Electroshocker, tá? Ela tem um efeito, você pode restar no Digimon do oponente. Você pode restar 2 se o oponente tiver um Digimon com 5.000 de DP ou menos, tá? Então muito interessante aí também, porque se o oponente tiver um blocker de 5.000, você pode restar essa carta, tá? E para finalizar aí temos duas cartas aí muito especiais, tá? Dessa coleção, que seria o Metal Greymon, tá? Esse Metal Greymon ele é muito forte, ele tem Security Attack mais 2, ou seja, ele sozinho causa 3 de dano, tá bom? E quando ele ataca você perde 5 de memória, tá? Ele tem um efeito herdado que tem que no seu turno esse Digimon ganha mais 3.000 de DP, ou seja, o Digimon que estiver em cima dele, tá? Muito interessante, muito forte. Temos também o Vidramon, tá? O Vidramon, quando ele ataca, você tem um Tamer, tá? Esse Digimon se torna ativo, ou seja, você pode atacar até 2 vezes com ele, tá bom? E ele tem um segundo efeito, no turno de ambos os jogadores. Se você tem um Tamer azul, esse Digimon ganha 1000 contínuo, tá? Muito interessante aí também essas cartas e muito bonitas também. Beleza, pessoal? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, tá?
Vou trazer mais review das próximas coleções também para vocês, tá bom? E vamos continuar aí com os conteúdos de Digimon. Espero que tenham gostado do canal, espero que tenham gostado dos vídeos, tá? Até a próxima, obrigado, valeu, tchau, tchau, fui e bons jogos.